Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, reunidos para iniciar nossa semana. E nós vamos, então, unindo os nossos corações, todos que estamos aqui reunidos, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais ou anjo da guarda. Vamos também nos unindo a todas as equipes que nos amparam neste encontro, de todas as casas espíritas reunidas nesse trabalho. Vamos nos ligando a Ismael, o anjo tutelar do Brasil, nosso protetor. Vamos com ele até a nossa mãezinha. O nosso coração vai ficando ainda mais feliz, mais amoroso. E juntos da nossa mãe, nós vamos até Jesus, o divino amigo, nosso mestre. E juntos dele, nós agradecemos, nós pedimos que ele nos leve até o Pai. E com ele, diante de Deus, o nosso Pai, nós dizemos a oração que nos emana e que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, tanto da carne quanto do espírito, e que assim seja. Nós vamos agora envolvendo nosso companheiro Cláudio, que nos trará a lição da noite, amai-vos, com certeza, para engrandecer ainda mais o nosso coração. E assim, Cláudio, passo a palavra para você. Obrigado, Eliane. Obrigado pela linda mensagem também, sua prece, que já elevou já nossos pensamentos e tranquilizou nosso coração. Muito obrigado. Então, vamos para esse texto bonito aqui do Emmanuel. Como sempre, eu prefiro fazer a leitura por inteira do texto, tá? Para depois a gente fazer os comentários. Vamos lá. Lição 130, título Amai-vos. E o primeiro trecho é da primeira carta de João. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Pois Emmanuel continua. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos a palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos
o glorioso caminho de ascensão. É um texto curto, mas eu diria, pelo menos para mim, um texto bastante difícil, porque fala sobre amor. E sobre o amor é muito complexo a gente falar e pensar, não é? Mas vamos, então, desenvolver um pouco desse texto. O Emmanuel trouxe já no início esse pequeno texto aqui de João. Acho que ele escolheu, quando vai falar sobre amor, é sempre interessante falar, trazer algum texto de João, né? Porque a espiritualidade sempre nos traz que, a princípio, João era dos apóstolos de Jesus aquele que mais tinha essa capacidade de amar incondicionalmente. João é que estava ali, era o mais jovem, que estava ao lado de Maria na crucificação, que recebeu a incumbência de Jesus de acompanhar Maria até a desencarnação, e só a partir daí começou o seu trabalho evangélico. Mas é um texto assim, e nessa carta, a primeira, tem na verdade, quatro cartas atribuídas a João, né, no Novo Testamento, além do texto, o texto principal. Essa primeira carta, João estava se referindo, é uma referência que ele manda, não há, assim, especificamente a qual congregação que ele mandou, a qual igreja, né? Mas era alguma igreja que estava sofrendo o embate interno, estava sofrendo o assédio de irmãos cristãos, mas que não que ele chamava de falsos profetas também, né? Como a gente já sabe desse texto. E em uma determinada parte do texto vem essa importância sobre o amor e o amor em obras. Mas, principalmente, também, o João destaca o amor a Jesus nessa carta. O amor a Deus, o amor a Jesus, para que a gente tenha a salvação. Mas esse amor verdadeiro, que não é o amor de falar, o amor de realizar, o amor de verdade, né? Então, a partir desse texto, a gente pode começar a pensar na dificuldade dele. Quando a gente fala em amor, parece que é simples, mas não é tão simples, né? Quando a gente vai falar sobre amor, a gente tem vários conceitos sobre o amor. É que na nossa linguagem a gente fala uma coisa só, né? A gente fala amor, amor, mas na filosofia, em várias abordagens filosóficas, né? O amor é mais dividido. E às vezes a gente precisa pensar também um pouco sobre isso para tentar entender a nossa facilidade ou não de amar, né? Existe diria assim, uma frente que é o amor como amizade, o amor como fraternidade, o desejo do bem maior. Essa é uma parte do amor. E existe isso com filósofos antigos, antes de Jesus, que já falavam sobre isso, e determinavam isso como um conceito, naquela época, de filia, era a amizade e fraternidade, acima de tudo, e desejar sempre o bem ao outro. E ainda antes de Jesus, já Platão é bem conhecido sobre o conceito de Eros, né? Que já é um amor, a gente fala de amor também quando a gente está se referindo ao desejo físico, às vezes aquela paixão emocional ou intelectual, que é uma coisa mais seletiva, intensa, relacionada à paixão também. Isso está relacionado também a um tipo de amor. Mas Platão também já falava sobre o amor, ele abordava que esse amor, que é o desejo físico, ele também pode evoluir para o amor ao bem, à verdade e à comunidade como um todo. O amor fraternal, ele surge como uma forma elevada de união entre as almas orientadas para o bem comum. Isso já antes de Jesus. A gente já falava sobre isso. Antes também de Jesus,
Existia um filósofo também, à época, que era Cícero, ele tratava o amor da amizade, que tratava a amizade como um laço moral profundo. O amor fraternal nasce da virtude compartilhada e da confiança. Bonito esse texto dele. A amizade é vista como um dos maiores bens da vida humana, porque da amizade vem a confiança, né? E aí surge o amor fraternal, o amor de união. Esse amor é muito bonito. E existe aquele amor também, que é o amor familiar, o amor que está ligado aos nossos laços biológicos. Então, amor natural entre pais e filhos, entre familiares, irmãos. Às vezes a gente acha que é só briga, mas não, é amor também, tá? Isso aí vem da tradição grega, esse estudo também. Antes e depois de Jesus, na tradição grega, já fazia essa distinção também desse tipo de amor. Já depois de Jesus, vem aí já Santo Agostinho, Tomás de Aquino, nessa época bem antiga, né, bem antes de nós, já depois de 300 anos, mais ou menos, depois de Jesus. Tomás de Aquino é no ano mais ou menos de 1200, né? Fala do amor caritas. Nós já ouvimos alguns palestrantes falar para a gente, né, sobre o amor ágape, que é um amor caridoso, gratuito, desinteressado, incondicional, universal. O amor fraternal é um amor orientado por Deus, já, e expresso no cuidado com o próximo. Esse é um amor muito bonito, que é o que a gente deve buscar, que é o que Emmanuel, acredito que esteja se referindo aqui. Eu ainda vou voltar mais ao texto, tá? Eu só vou ampliar um pouco o nosso conceito de amor, e eu vou falar um pouco do auto-amor também. O auto-amor também, ele foi muito explorado na filosofia, já desde a época de Aristóteles, né? Antes de Jesus, já. Como Aristóteles tratava o amor como um amor próprio virtuoso, é querer o bem moral para si, não é para os outros. Eu não quero que o outro melhore, eu quero que eu melhore. Eu quero esse amor, esse bem moral, tudo que eu prego para o outro, eu preciso pregar para mim. Outros filósofos contemporâneos ou antigos sempre falam do cuidado de si, atenção a si mesmo, exercícios espirituais, autodisciplina. Cuidado de si é condição para cuidar dos outros e também agir eticamente. É o autodomínio, é clareza sobre o que depende de nós, que é vida conforme a nossa razão, conforme o nosso coração. É respeito por si mesmo, enquanto ser humano, ser racional e um ser filho de Deus. Esse é o auto-amor. E também tem a autocompaixão. Sabe, a gente tem compaixão com o próximo, por que a gente não tem uma autocompaixão? Com bondade comigo mesmo. Eu posso cuidar da minha saúde, eu posso cuidar dos meus pensamentos. Eu não preciso primeiro começar a cuidar da humanidade, eu começo a cuidar de mim, senão eu não consigo fazer o cuidado com o próximo. Atenção plena a si mesmo. Existe o cuidado com nossas necessidades básicas, eu não posso descuidar do meu dia a dia. A busca do meu crescimento intelectual, o meu crescimento moral, o meu crescimento emocional. Isso faz parte do auto-amor. Evitar excessos, cultivar amizades de novo, né? Simplicidade, mas sempre combater o narcisismo. Todos os pensadores contemporâneos atentam sobre a necessidade de combater o narcisismo, porque o narcisismo leva a um problema muito grande para o auto-amor. É você se achar melhor que os outros, é você ficar prepotente, é você se amar em excesso, né? Então, esse é um cuidado muito grande. E o Emmanuel, tem uma mensagem em Fonte Viva, o Emmanuel traz uma atenção muito grande que ele descreve assim, e foi uma das mensagens que nós estudamos no nosso Evangelho online, tá? Mas bem para trás, já foi lá no Fonte Viva. Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso,
Não será lícito erguer as nossas paredes da tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Olha o nível de cuidado e que ele pede para nós, para que eu não crie a minha felicidade com base no exterior, nem no próximo, nem nas coisas fora de mim, nem nada, e muito menos no sentimento do próximo. A minha alma, ela é independente, como eu sou um ser racional, filho de Deus. A minha alma, ela precisa buscar esse auto-amor para se conhecer, se completar, para poder servir e para poder ter condições de amar o próximo da forma correta. É isso que é interessante a gente destacar, tá? Então, eu destaquei primeiro essas formas de amor que a gente fala, Emmanuel trouxe, amai-vos, né? Então, eu vou amar o próximo, sim, em várias dessas condições, começando a me amar e começando naquelas condições que eu tenho que amar da forma correta a minha família, eu vou amar os meus amigos, eu vou amar a sociedade próxima, assim por diante. Então, tem vários conceitos. Amor, isso tudo é amor. Mas tudo isso é muito difícil. É muito difícil. O que a gente percebe é o que a gente mais consegue fazer, que é o que o texto trouxe, eu vou depois voltar no texto ainda, porque o Emmanuel trouxe para a gente a instrução do Amai-vos, mas ele sabe que a gente tem tanta dificuldade, mas é uma dificuldade gigantesca em amar ou compreender o amor ainda, ou a gente é tão ainda simples em avaliar isso, porque ele trouxe o que a gente pregar. Ó, se a gente ainda não sabe o que é o amar direito, né? Então vamos pelo menos não fazer o desamor, porque ele trouxe no texto. Eu vou voltar. Então, desses textos todos, desses conceitos todos que eu comentei, existe em relação ao desamor muitos problemas relacionados à atualidade, que são problemas nossos contemporâneos, que a gente percebe. Quando a gente não aprende a praticar a fraternidade, eu como indivíduo, isso passa para a sociedade. A gente vê assim, ó, fragmentação comunitária, a gente vê individualismo extremo, eu vejo assim, ó, desumanização do outro, ou seja, eu não me importo com o outro, eu aqui, eles lá. Por isso que a gente vê muita polarização hoje em dia, polarização na nossa sociedade. Tem polarização social, eu tenho polarização em torcida de times, eu tenho polarização política, eu tenho polarização até no centro espírita. Aquele centro faz daquele jeito, aqui eu faço desse outro jeito, não se importa com aquele outro. E isso, polarização religiosa e assim por diante. Isso é enfraquecimento do amor fraternal. Que a gente precisa respeitar o próximo ou as sociedades que estão trabalhando de forma diferente de nós, mas que eu os aceite incondicionalmente também. Porque o outro não é meu inimigo, o outro é meu irmão. O texto está falando assim, ó, a humanidade é minha família. Eu preciso tomar cuidado com isso. Quando eu prego o desamor, eu não entendo o que é o amor, inclusive dessa parte física. É o que a gente vê hoje, os relacionamentos muito frágeis, a mercantilização do corpo, do afeto, muita ansiedade, frustração afetiva, hipersexualização em textos, em imagens, e assim por diante. A gente vê muitas situações assim, em que a gente vê um desequilíbrio em relação à compreensão do amor, ao desequilíbrio das paixões. Porque tudo é um consumo muito rápido, tudo é fogo de palha, aparece. Então, não existe o equilíbrio, não existe o nível de responsabilidade necessário e comprometimento para que a gente viva esse amor da forma sadia também. A gente tem outros problemas contemporâneos também, que é quando o excesso dessa compreensão cria dependência emocional, frustração amorosa, relacionamentos sem sentido,
E a gente, quando a gente não compreende o amor que eu citei, o amor familiar também, o que acontece nas nossas famílias? Crises. Bom, mas ainda bem que todas as nossas famílias são todas bem equilibradas, né? A gente não tem crise familiar. A gente compreende todos os nossos irmãos, a gente compreende nossos pais, a gente é tudo bonzinho, ainda bem. Mas a gente tem isolamento geracional, os jovens não se dão bem com os velhos não se dão bem com os jovens, e assim por diante. A gente tem fragilidade nos vínculos, nas responsabilidades dos filhos com os pais, às vezes os pais com os filhos, e dos irmãos com os irmãos. A gente vê irmãos sobrecarregados porque outros também não assumem as suas responsabilidades e assim por diante. Isso é incompreensão do amor familiar e da responsabilidade que é. E a gente tem lá no Evangelho, né? Qual que é a importância da família e nossa responsabilidade com nossos pais. Mas é incrível como a gente às vezes não compreende essa forma do amor familiar. Então, da minha família, só. Minha família, eu tenho dificuldade de compreender isso, né? Eu tenho, inclusive, desse amor que a gente falou no texto, tá, descrevendo sobre amor incondicional, que é amor caritas, né? A gente ainda vê indiferença para o sofrimento. A gente, às vezes, não consegue ajudar aqueles que precisam. A gente vê uma crise ética na cidade, no estado, no nosso país, no mundo. A gente vê guerras por falta de compreensão fraternal, desigualdade social, a gente vê muito gigante. Essas são as incompreensões, as divisões de nós e eles, do mundo se dividindo, né? A vida toda hierárquica. Então, eu vou me fechando dentro das minhas regionalizações. Esse bairro fica longe do outro, eu não me importo com aquele que sofre mais, e assim por diante. Então, isso também é um problema. E tem uma frase interessante de um filósofo, né? Nem lembro qual que é, mas sem ágape, que é esse amor fraternal, a justiça perde a sua alma. Olha que bonito, né? E o alto amor, quando ele se desprende da nossa realidade, ele vira esse desapego do amor. Ele vira narcisismo mesmo. Ele vira cultura de autoimagem, que a gente vê tanto hoje em rede social. O descuido que a gente tem com excesso de trabalho que gera burnout, o desprezo com a nossa saúde, a gente não se importa às vezes, confusão entre o autocuidado e egoísmo, porque a gente às vezes tem um egoísmo extremo, a gente vê depressão, a gente vê ansiedade, a gente vê o abandono da vida. E cada vez mais, muitos países do nosso mundo, e no Brasil, existe um alto índice de abandono da vida, porque a gente não se autocompreende, a gente não se autodisciplina, porque a autodisciplina é uma forma de amor também. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter, em relação ao auto-amor, o excesso, que é um narcisismo, ou a falta dele, que é essa exaustão que a gente chega, a exaustão da vida, a exaustão do trabalho, a exaustão da saúde, são excessos. Então, se eu não tenho o equilíbrio, eu não tenho esse equilíbrio, como é que eu vou amar o próximo? Então, aqui o nosso título se chama Amai-vos. E a gente precisa aprender a amar bastante. Quando o Emmanuel fala amai-vos, aí eu interpretei, nossa, amar é muito difícil. Tem todos esses conceitos, tudo. Eu preciso começar de uma forma. Eu posso começar por mim, mas eu posso ler esse texto assim, olha, pelo menos, ó, não desamai-vos, pelo menos. Porque ele traz isso para a gente no texto. Ó. Não, fala assim, ó, ele fala para nós, ó, não exalta conveniências. Esse agora é o texto de Emmanuel, nosso texto de estudo. Ó. Eu não está falando para eu aceitar o pessoal, ó, não faz isso, ó, não exalta conveniências. Ó.
Ou seja, não coloca os seus interesses próprios para você não exaltar as conveniências que são melhores para você. Que isso seria um desamar-vos. Então, não impõe condicionais. Ou seja, não queira tudo só do seu jeito. Ou só ama quem te ama. Ou só faz aquilo se fizerem aquilo para você. Não impõe condicional. Isso é desamor. Não desfavorece os infelizes. Ajuda. Tenta conceder oportunidade igual para todos. Não rejeita. Não faz isso. Não desfavorece os infelizes. Só porque eles estão longe de nós. Não menoscaba os fracos. Porque sempre os fortes devem ajudar os fracos. Isso está no nosso evangelho. Não abandona os fracos. Os fracos não é só fraco do corpo físico. Porque às vezes nós temos irmãos que caminharam um pouco menos que nós, ou não tiveram a mesma oportunidade de estudo que nós. Então, eles não têm o mesmo nível de conceitos intelectuais que nós tivemos. E nós precisamos ajudar. E às vezes nós encontramos alguém que não tem o mesmo nível de discernimento e a gente abandona, porque a gente fala, não, é muito fraquinho. Não deixa para trás os fracos. Fica do lado deles. Não faz privilégios, nem para si, nem para os outros. Não faz privilégios. Tenta ser igual para todos e tratar todos como igual. Não pede o afastamento dos maus. Isso é muito difícil, né? Não pede afastamento. A gente precisa tentar compreender a todos. Não desconsidera os filhos do lar alheio. Ou seja, isso é o amor ao próximo. Não destaca a parentela consanguínea, porque parece só que nossos parentes que precisam dos privilégios, né? Mas não destaca a parentela consanguínea, porque nós somos todos iguais. A minha família tem tanta importância quanto a família do meu vizinho, a família dos meus irmãos. Não menospreza os seus adversários, porque eles estão aprendendo no caminho como nós. E se a gente menosprezar os nossos adversários, isso é desamor. E aí, o Emmanuel, lógico, vai nos ensinar, nos dar esse caminho. Se a gente tem dificuldade em amar, pelo menos, não desamem, tá? Porque o universo é o nosso domicílio. Não é nem o planeta, é o universo. Essa humanidade que nós estamos convivendo aqui é a nossa família. Nos aproximemos dos piores para ajudar. Aproximemos dos melhores para aprender. Isso é humildade, para a gente aprender, sempre aprender. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Aí eles fecham, dá uma chave para fechar, assim, com chave de ouro, né? Amarmos-nos servindo uns aos outros. Servir é a chave. Para que a gente possa servir. Só que para servir, eu tenho que estar bem. Eu tenho que saber me amar. Amai-vos, ou seja, amar a mim mesmo também. Amar os meus irmãos. Se eu ainda não sei amar os meus irmãos, que eu já fique atento a não desamar, que é o que ele trouxe para a gente os exemplos. Não faça essas coisas. Para que a gente possa ir aprendendo naturalmente aí a servir, a ser mais forte, ser trabalhador de Jesus. Então, esse texto lindíssimo traz esses conceitos de amor para nós, para que a gente possa refletir, principalmente refletir nesse momento em que o nosso planeta está, que é um momento que traz mais fraternidade, que traz mais comunhão, traz mais reflexão, traz um caminho para cada um de nós explorar dentro do silêncio dos nossos corações isso que a espiritualidade nos traz, que os textos bonitos nos traz, que o Evangelho nos traz. Então a gente pode aproveitar isso a ficar atento a lembrarmos de todas essas instruções aqui, porque para o final do ano é muito pertinente, porque a gente vai encontrar nossas famílias, então a gente toma cuidado, a gente vai encontrar nossos amigos, a gente vai viajar, então a gente toma cuidado para
não ser mal educado. Então, a gente vai estar num contexto assim que a gente vai estar à prova de várias coisas. Então, a gente já fica atento a não desamar. Então, que nós tenhamos aí uma excelente reflexão sobre o texto, tá? Gente, muito obrigado. Agora, nós vamos fazer a nossa irradiação. Nós tivemos já uma bela oração, uma linda oração no início do nosso Evangelho Online, um texto belíssimo sobre o amor, para que a gente vá refletindo sobre isso. E vamos agora, com muito carinho, com muita tranquilidade, cada um de nós equilibrar sua respiração, ter a gratidão nos seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade tão maravilhosa do dia que tivemos, das pessoas que estão ao nosso lado, de estarmos no nosso lar, a oportunidade de ter alguns momentos para parar para refletir, para parar para se autoanalisar e para tentar perceber quais os melhores caminhos para que cada um de nós possa encontrar esse amor dentro do seu coração e esse amor possa servir de luz para aqueles que estiverem próximos. Mestre Jesus, abrimos, Senhor, essas portas dos nossos corações para o seu amor. Abrimos as portas do nosso lar para que esteja conosco nesse momento. Para que toda essa energia e essas bênçãos possam proteger as nossas casinhas. Que os nossos ambientes domésticos sejam limpos, tranquilizados e energizados com esse amor que o nosso Pai e que vós, Jesus, tem por nós. Que cada um de nós possa sentir esse abraço e o sorriso que recebemos nesse momento. E com esse amor nos nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos lares interligados, que essa energia possa se expandir e iluminar o lar dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, das pessoas que amamos. De alguma forma, essa energia possa ser conduzida, aqueles nossos irmãos que se encontram sempre em situações difíceis e que precisam superar as suas dores. Às vezes estão nos hospitais, nas ruas, no lar dos velhinhos, às vezes nas penitenciárias. Senhor, onde for permitido, que essa luz de esperança possa acender em cada um desses corações. E esses ambientes também fiquem mais leves, para que as suas provas também possam ser proveitosas e bem aproveitadas. Ilumina, Senhor, e protege a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso planeta. Que os nossos governantes recebam também as boas influências. O amor fraterno e a responsabilidade social também estejam nos vossos corações. E que esse momento especial que o nosso planeta esteja possa amparar o maior número de irmãos possível.
para que encontrem sempre mais tranquilidade, paz no coração, oportunidades de servir, de aprender e trabalharmos como uma família universal. Obrigado, Senhor, por permitir que os nossos mentores estivessem conosco nesse dia especial. Sempre com muito carinho e amparo. Em teu nome, Mestre Jesus, encerramos o nosso Evangelho online. E que assim seja.